Sejam bem-vindos. Estamos com um novo quadro aqui na QMais, nosso talk show. Vamos ter convidados especiais e alguns clientes aqui contando para vocês a trajetória deles para servir de inspiração para novos negócios, para empreendedores, para você que está aí buscando formas de alavancar suas vendas, de crescer seu negócio, de aumentar sua empresa. E como nossa primeira convidada, hoje conosco aqui, a Lisa, fotógrafa, formada em administração, que desencanou de uma carreira de sucesso na área administrativa para viver o sonho dela, que é a fotografia. Seja bem-vinda, Lisa. Obrigada. Lisa, conta pra gente um pouquinho como foi essa loucura, porque empreender no nosso país é uma loucura. Como foi largar uma carreira de sucesso, porque você me falou ali em off, ela me contou quanto ela ganhava, e começar a empreender na fotografia, correr todo o risco que tem, que o nosso empreendedor corre. Conta pra gente um pouquinho como foi isso. Bom, eu comecei com hobby, na verdade, né? Ganhei uma câmera de presente, comecei a fazer fotos aleatoriamente e de repente me apaixonei em fotografar pessoas e daí surgiu a possibilidade de estar trabalhando. As pessoas começaram a me contratar para poder fazer eventos aos finais de semana, só que chegou uma época que eu não conseguia mais conciliar o meu trabalho com as fotos, né? Então eu acabei largando o trabalho, saí e comecei a trabalhar com fotografia e hoje eu estou aqui trabalhando com isso e todos os finais de semana, no meio da semana, me dispondo somente para esse trabalho, que é uma coisa que eu aprendi a amar muito. Como foi, porque eu comentei aqui do salário e tal, como foi sair pro risco? Porque quando a gente tem uma CLT ali, a gente tem uma segurança, querendo ou não, tem uma segurança. Pode ser falso, mas existe uma segurança. Sim, sim. Para empreender no mercado que é um mercado concorrido, o mercado de fotografia é um mercado muito concorrido, onde tem muitos entrantes. Trocar o salário, você se preparou para isso? Você não bateu no peito e falou, não, eu vou. Como que você saiu, largou literalmente, falou, agora é hora de eu largar e eu vou arriscar, porque foi um risco. Sim, foi um risco. Na verdade foi um tiro no escuro, né? Não me programei, não tinha nada em mente, nem planejamento, nada. Simplesmente cansei de trabalhar para CLT, queria ter um horário mais flexível, queria poder dar continuidade com os meus projetos, que seria estudar, né? No caso da área da fotografia, e trabalhando como CLT não dava para conciliar. Toma muito seu tempo, são orçamentos, contratos, direto ali com o cliente, horários vários, diversificados, né, porque a gente atende de acordo com o que o cliente pode. Então acabei que tive que largar. Trocou, foi pro inseguro. Fui. Pedi para eles me mandarem embora, fui mandado embora e comecei a me dedicar somente com a fotografia. E de lá para cá, estudando, né, para poder planejar desde o início. Esse de lá pra cá faz um tempinho já, tá, gente? Fazem alguns anos. É verdade. E larguei. E fui com a cara e com a coragem. Não dá pra gente ficar planejando muito, né? Às vezes o sonho vem, você tem que decidir. Você abraça. E você abraça, exatamente. Legal. E foi o que aconteceu. E esse abraçar da fotografia fazem 4 anos já, você já tá com a QMais, com a agência aqui há 1 ano, vamos fazer aniversário, né? Tem que comemorar. Mas me conta, o mercado mudou absurdamente agora na pandemia. Como você foi impactado, como o seu negócio foi impactado na pandemia? E principalmente por quanto tempo? Qual foi o auge para você da pandemia? Bom, em março eu fiquei parada porque teve aquele... paralisou tudo de repente, né? A gente estava trabalhando e de repente veio a notícia de que não podia mais abrir, que não podia mais trabalhar, que não era para sair, enfim. E fiquei desesperada, porque eu sempre atendia ao ar livre as minhas clientes. Então, o contato ali, estar nos locais onde tinha outras pessoas era o meu meio de trabalho. E de repente não podia mais, eu tive que parar. Fiquei uns 20 dias mais ou menos. Como foram esses 20 dias, Lisa? Foram bem complicados, né? Porque a gente depende somente dessa renda, né? Eu trabalho apenas com isso. Então, bateu o desespero, porque aí eu já pensei nas minhas contas que iam vir. E o desespero de não ter o dinheiro para poder pagar as contas, né?
Então eu fiquei desesperada, chorei, fiquei triste, achei que não ia dar certo, e por quanto tempo isso ia demorar. E Eram muitas incertezas. eram muitas incertezas. Embora a gente sempre tenha uma reserva, né? Mas a gente fica aflito porque essa reserva uma hora acaba. Se você tem uma pandemia num momento que você precisa parar tudo e você pensa na sua reserva, se essa pandemia continuasse, essa reserva ia acabar. Então fiquei desesperada, até que me veio uma luz. Né? Esse tempo foi o quê? Uns 20 dias mais ou menos? Foram uns 20 dias, uns 25 eu acho, dias. Eu acho que os setores de serviços e comércio aberto são os mais afetados, né? Que você fazia no ar livre, você não podia mais realizar a foto no ar livre, você não podia ir até a casa das pessoas, e, enfim, você não tinha nem como fazer, né? Então eu fiquei, digamos que foi o mês de março inteiro, que foi o colapso total, né? Acho que para todo mundo. Paramos geral. Até que depois eu tive uma ideia. Uma luz. Uma luz veio no fundo do túnel, porque acho que a gente está ali naquela aflição e você fica ali botando a mente para trabalhar ao seu favor, né? E aí eu pensei em conversar com a agência, que é onde eu tenho contato, que somos nós. São vocês. E conversei, a gente chegou num acordo de que eu pudesse deixar rodando meus anúncios, para que eu pudesse atender as minhas clientes em casa. Então a gente bolou uma estratégia de fazer um anúncio informando que a pessoa não ia precisar sair de casa e que eu podia ir até ela, respeitando o distanciamento, usando todos os processos de cuidado, álcool em gel, máscara, todos os protocolos, tudo certinho. Só para complementar o que a Lisa disse, ela ficou basicamente internada em casa nesse mês de março, sem contato nenhum externo, para poder, na sequência, fazer os 14 dias lá completos, para poder falar para o cliente dela que ela estava segura. E isso, a gente transformou isso em uma mídia, então a gente transformou isso em marketing. No momento que ninguém podia sair e que a gravidez não para. Exatamente. A gravidez não parou por causa da pandemia. Não. Então, quem queria fazer as fotos ainda tinha a necessidade de eternizar aquele momento, de ter uma profissional realizando aquilo. E foi uma preparação para poder atender. E isso foi transformado em marketing, que deu, acho que deu um pouquinho certo, né, Lisa? Conta pra mim. Deu muito certo. De repente começaram a ouvir os contatos, os clientes começaram a se animar novamente, né? Porque também deviam estar desesperadas. Poxa, um momento tão importante que é a gravidez para todas as mulheres, né? Para quem tem o projeto de ter um filho e de repente uma pandemia meio que bloquear esse sonho, né? Porque para a maioria é um sonho, para a maioria é um milagre que acontece na vida do ser humano. A gestação na vida das mulheres é um momento único e elas precisam eternizar esse momento. Sim. Então, o que eu pensei foi atendê-las em casa para que elas tivessem todo o conforto e não cessassem esse sonho, não abandonassem. Então, a gente conseguiu fazer com que todas elas eternizassem esse momento dentro das suas casas. Então, eu atendi todas dentro de casa, com todos os protocolos e deu super certo. E foram muitos ensaios. Como foi? Fala pra mim. Mês de março a gente tá falando de um problema imenso, pandemia, ninguém previu isso, não tinha como prever. Mês de março horrível, incertezas, medo, tristeza, como você falou, chorou, uma angústia muito grande. Mês de abril, que já estava a campanha rodando, já tinha mudado o cenário. Me conta, conta pra mim não, né? Conta pro público como foi a agenda depois, durante a pandemia, porque a gente não está falando que passou a pandemia, a gente está falando que foi no epicentro da pandemia. Exatamente. Que você voltou a trabalhar e que você começou a lotar a agenda. Todos os finais de semana, todos os dias praticamente da semana eu tive trabalho. Até porque o pessoal estava em casa fazendo seus trabalhos home office, então o que acabou unindo o útil ao agradável. Elas podiam ser atendidas durante a semana e quem não podia tinha os finais de semana. Então, abril, maio, junho em diante, eu não parei um só dia. Trabalhei bastante e foi sucesso. Isso pra gente é uma satisfação muito grande, para a agência saber que a gente conseguiu pegar uma ideia que você trouxe, foi a Lisa que trouxe a ideia. Sim. E transformar essa ideia num sucesso de marketing e falar assim,
lotou a agenda mais até do que antes. Antes a gente já tinha um processo de evolução que já estava qualitativo, já estava legal, mas não ainda como foi durante a pandemia. Exatamente. E de lá pra cá, literalmente não parou. Não parou mais. Fantástico. Hoje eu tô roubando ela pra entrevista, ela já falou, Alex, eu preciso ir embora 1 hora, que eu tenho outro trabalho ali em São Bernardo, entendeu, gente? Então eu já tô roubando o tempo dela aqui. Verdade. E aí tá fluindo super bem, tô muito feliz. O que você deixaria, eu acho que é legal para quem está assistindo a gente, para os empreendedores, novos fotógrafos e até pessoas que já estão no mercado, que já estão aí estabilizadas no mercado, deixa um recado para essas pessoas de como foi o seu processo, conta um pouquinho de como foi o seu processo de entrar numa agência e quanto isso fez diferença para a sua profissão, para o seu negócio, porque é um negócio. Sim. Hoje a Lisa de vez em quando já terceiriza serviço porque ela já não consegue executar toda a agenda dela. Então se tornou um negócio real. Em 4 anos isso aconteceu basicamente no último ano só. Então eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente, que está empreendendo, está ali nos seus 3 primeiros anos. Hoje eu tenho trabalho, amanhã não tenho trabalho, depois de amanhã também não, talvez eu volto para o mercado, não volto para o mercado, vivo do meu sonho, não vivo do meu sonho, são muitas incertezas. Sim. O que você pode deixar de recado para essa galera que está começando? Bom, primeiro que façam um planejamento, né? Assim, tenham uma estratégia para poder trabalhar por conta e procurem sempre profissionais qualificados para poder te dar uma direção do que você precisa fazer e quais são os caminhos que você deve seguir. Porque antes de eu ter uma agência que fizesse esse tipo de trabalho para mim, eu fazia por conta, porém não tinha a qualificação necessária para que isso acontecesse, então dava tudo errado. E para que você não desperdisse seu tempo, seu dinheiro, investindo em algumas coisas que você não tem esse conhecimento, sempre procure pessoas qualificadas para poder te dar uma direção. É o que eu tenho para indicar, que eu acho que dá muito certo, para mim deu, eu acredito que para você também vai dar, e não desista. Se você fizer as coisas direitinho, procurar a forma... Estudar a forma como você conseguir entrar no seu sonho, você vai conseguir, não tem como dar erro. E tem pedras, né? Tem muitas. Tem pedras. Muitas. Em qualquer existem segmento. as pedras. E a gente já sabe que elas estão ali e a gente tem que procurar a melhor maneira ou de contornar, ou de pular, ou de removê-las. Exatamente. Ou de construir uma... ou de junta as pedrinhas e constrói alguma coisa. Exato. Um caminho. Mas não desistam, que dá certo. Show. Lisa, muitíssimo obrigado. Gratidão Gratidão pela sua entrevista, pelo seu tempo. Vou liberar ela, tá, gente? Obrigado pelo seu tempo. É um prazer ter você como cliente da agência. Espero que, de verdade, a gente possa tomar mais cafés, que vocês tenham mais tempo. Saia um pouquinho agora do operacional, vá um pouquinho para a gestão, para a gente ter mais tempo para tomar café. Muito obrigada. Obrigado. O prazer foi meu.